Fala pessoal, beleza? Sou o professor Thiago Costa, professor de Química da turma ITA das unidades de São José dos Campos e São Paulo do Poliedro, e estou aqui para resolver com vocês a questão de número 67 do Simulado Nacional ITA Primeira Fase. Bora? Essa aqui, galera, é uma questão também muito clássica do vestibular do ITA. Quando você for fazer a sua revisão, fizer as suas provas antigas, você vai perceber que tem um conceito que o ITA gosta muito, que é o conceito de misturas de líquidos voláteis, certo? Uma mistura binária de dois líquidos que são voláteis. Como funciona isso? Qual é a dinâmica desse processo? Como é que eu tenho o equilíbrio sendo estabelecido entre a fase líquida e a fase vapor? Galera, para responder esse tipo de questão, nós precisamos lembrar de uma regrinha que foi desenvolvida também por Raoult, que foi nosso grande estudioso das propriedades coligativas. Embora nós aqui não estejamos falando de propriedades coligativas, temos uma contribuição importante do Raoult. Ele disse pra gente, ele mostrou pra gente que quando eu tenho uma mistura de dois líquidos voláteis, a pressão do vapor que está em equilíbrio com essa mistura líquida, ela vai ser igual a fração molar de A na fase líquida, vezes a pressão de vapor do A quando puro, mais a fração molar de B, vezes, na fase líquida, vezes a pressão de vapor do B quando puro. Então, eu entendo, isso aqui é lei de Dalton das pressões parciais, eu entendo que essa pressão total da fase vapor, ela depende então de dois fatores, pressão parcial de A e pressão parcial de B, dos vapores de B, certo? Então a pressão parcial dos vapores de A é calculada dessa forma, e a pressão parcial dos vapores de B é calculada dessa forma. A soma das duas pressões parciais vai nos fornecer a pressão total. Ufa! Nessa questão, eu tenho aqui os gráficos de como se comportam as pressões de vapor em função da temperatura. Pressão de vapor do B quando puro, tá aqui, e a pressão de vapor do A quando puro. Uma pergunta que poderia ser feita a vocês é: quem é o líquido mais volátil? Dentro do gráfico, percebendo os dados do gráfico. Bom, o líquido mais volátil é aquele que tem uma maior pressão de vapor. Então o B, a qualquer uma das temperaturas que nós analisarmos aqui, o B é o nosso líquido mais volátil. Beleza. Legal? Mas vamos seguindo aqui. Ele vai fazer algumas afirmações a 80 graus Celsius e a 100 graus Celsius no enunciado. Então já vamos começar a montar aqui e a ler, claro, com cuidado, o enunciado. Olha só o que ele diz para você. A pressão de vapor de uma solução ideal de dois líquidos voláteis A e B é igual a 550 torr a 80 graus Celsius. Então ele está dizendo que nessa temperatura a pressão total é de 550 torr. Ou seja, quando eu somo essa parcela com essa, a resposta dá 550. Bacana. O gráfico abaixo apresenta o comportamento das pressões máximas de vapor dos líquidos A e B quando puros. Legal. Se eu estou a 80 graus Celsius, então eu sei qual é a pressão de vapor do A puro e do B puro, ao analisar o gráfico, né? Então eu já posso analisar aqui com mais cuidado. Olha, a pressão de vapor do A 80 graus, olha, é 400. Então a gente já vai colocar aqui 400. E eu sei que a pressão do B quando puro vai ser a 80 graus 600, né? É isso que o gráfico de vocês está mostrando, 600 milímetros de mercúrio. Então, pessoal, se eu tenho isso, eu consigo descobrir qual é a composição de A e de B na fase líquida, né? Porque eu sei que a soma da fração molar de A com a fração molar de B certamente é 1. Como é uma mistura binária de dois líquidos voláteis, a soma das frações molares tem que dar 100%, tem que dar 1. Beleza? Ótimo. Com essas informações, o que a gente faz? Eu sei que a pressão total, 550, vou jogar na fórmula. A pressão total, 550, vai ser igual à fração molar de A, que eu vou escrever como 1 menos a fração molar de B. Certo? Fração molar de A é 1 menos a fração molar de B, vezes a pressão de A quando puro, 400.
mais a fração molar de B, que eu vou escrever como XB mesmo, vezes 600, que é a pressão de B quando puro. Percebe? Tenho somente uma incógnita aqui nesse processo todo. Legal? E aí a gente vai descobrir qual é a fração molar de B na fase líquida e, consequentemente, qual é a fração molar de A na fase líquida. E a gente vai ver se isso nos ajuda na resolução da questão. Vai nos ajudar, com certeza. Legal? Então, como é que vai ficar isso aqui? Aí é matemática, né? A química acabou. 550 é igual a 400 menos 400 vezes a fração molar de B mais 600 vezes a fração molar de B. Como é que vai ficar isso aí? 550 menos 400, isso dá 150. Então eu fico aqui com 150 igual a 600 menos 400, 200 vezes a fração molar de B. Conferiu? De boa, né? Então, a fração molar de B vai ser igual a 15 sobre 20. 15 sobre 20, o famoso 3/4. Fração molar de B, 3/4. Legal? Qual é a consequência disso? Com certeza a fração molar de A vai ser 1/4. Legal, né? Bacana. Ok, então eu sei a fração molar de B e a fração molar de A na fase líquida. E na fase gasosa, como é que eu descubro, por exemplo, qual é a fração molar de B na fase gasosa? Qual é a relação entre o número de mols de A e de B na fase gasosa? Olha a dica aqui, pessoal. A pressão, quer dizer, a fração molar de B na fase gasosa pode ser calculada a partir do que a gente conhecia de estudo dos gases. Vai ser a pressão parcial de B dividido pela pressão total. Certo? Só que a pressão parcial de B, agora a gente vai conhecer certinho. Pressão parcial de B é a fração molar de B na fase líquida vezes a pressão de B quando puro. Isso dividido pela pressão total. Mas a gente sabe fazer essa conta. Fração molar de B, 3/4. Certo? 3/4. Vezes a pressão de B quando puro. A pressão de B quando puro, a 80 graus, 600. 3/4 vezes 600, divididos pela pressão total, que nós sabemos ser de 550. Ser de 550. Quando você fizer essa conta, já estou com ela aqui para a gente não perder tempo. Isso vai ficar 450 sobre 550, né? E aí isso vai dar 9 sobre 11. 9 sobre 11. Essa vai ser a fração molar de B na fase gasosa. Então olha a diferença. O B na fase líquida correspondia a 3/4 do número de mols, o total de mols da mistura. E na mistura gasosa, ele vai corresponder a 9 sobre 11. Essa é a fração molar de B na fase gasosa. De boa? Legal. Mas para a gente aproveitar a questão como um todo, vamos fazer agora pensando na temperatura de 100 graus Celsius. O que acontece na temperatura de 100 graus Celsius? Vamos ver se vai caber legalzinho aqui. Acho que vai, tranquilo. Porque o enunciado fala disso. Então vamos destrinchar. Estamos aqui para resolver a questão, vamos destrinchar. Não estou com o modo sniper ativado, ou seja, de só querer focar em acertar a questão. A gente está aproveitando para aprender. Então, a 100 graus Celsius, ele diz no enunciado, vamos voltar no enunciado. Assinale a alternativa que apresenta a afirmação correta, considerando a solução dada e as informações disponíveis. E aí, tem algumas afirmações que a gente já pode analisar, né? A letra B, por exemplo. A letra B, a gente já pode eliminar. Vê se você concorda. A letra B diz que o líquido A é mais volátil que o líquido B. Não, tem nem como. O líquido B é mais volátil do que o A, porque ele tem uma pressão de vapor maior. Letra B você já elimina. Letra A, agora que a gente vai começar a mexer na temperatura de 100 graus Celsius. Então, ainda não eliminamos nada. Letra C, a fração molar de B na fase gasosa, a fração molar de B na fase gasosa em equilíbrio com a solução líquida a 80 graus, estou aqui, a 80 graus, é igual a 2 sobre 11. Mentira, é igual a 9 sobre 11.
Quem vai valer 2 sobre 11? A fração molar de A na fase gasosa. Sacou? Então você já pode eliminar essa porque corresponde a 80 graus e você calculou aqui. Fração molar de B, 9 sobre 11. Cortamos a letra C. Há mais mols de A do que de B na solução líquida. Mentira. Há mais mols de B do que de A na solução líquida. Certo? 3/4 a 1/4. Então a letra D você já elimina. Faltam duas alternativas para a gente analisar, mas que agora dizem respeito a 100 graus Celsius, tá bom? A gente vai considerar que a solução líquida continua com a mesma composição. A 80 ou a 100 graus Celsius, a composição da fase líquida continua a mesma. Ou seja, a fração molar de A continua sendo 1/4 e a fração molar de B é de 3/4. Isso não mudou. O que muda é a pressão de A quando puro. Qual é a pressão de A quando puro a 100 graus Celsius? 500. Tá vendo aqui no gráfico? 100, 500. Então vou colocar aqui 500 milímetros de mercúrio. E qual é a pressão, vou botar aqui embaixo, qual é a pressão de vapor de B quando puro a 100 graus Celsius? Olhando no gráfico, você percebe que vale 800. Maravilha. Então, pessoal, qual é a pressão total aqui? Vou jogar de novo nessa fórmula. Percebe? Qual é a pressão total? Fração molar de A, que é 1/4, vezes a pressão de A quando puro, 500, mais 3/4 vezes a pressão do B quando puro, 800. Então essa pressão aqui vai ser 500 dividido por 4, né, 250 por 2, 125. 125 mais 3/4 de 800, 8 dividido por 4, 2, dá 600 aqui, né? Então, a pressão total na temperatura de 100 da fase gasosa em equilíbrio com a fase líquida vai ser de 725 milímetros de mercúrio. Legal? Isso já elimina a letra A, porque a letra A está dizendo para a gente que a pressão de vapor da solução a 100 graus Celsius vai ser igual a 1.300 torr. Mentira, vai ser igual a 725. Essa aqui era para pegar aquela pessoa que não entende muito bem do que está acontecendo aqui e ela simplesmente somaria. Ah, eu vi que o B é 800, que o A é 500, 800 mais 500, 1.300. Mas não é isso, sabemos. Legal? E agora, para assinalarmos na veia a alternativa correta. A fração molar de A na fase gasosa em equilíbrio com a solução líquida a 100 graus Celsius. Qual é a fração molar de A na fase gasosa? Lembra como é que a gente calcula? Ó, fração molar na fase gasosa é igual à pressão parcial, no caso aqui a pressão de A, dividida pela pressão total. Vamos fechar? Pressão de A, nós vimos aqui que é 125, né? A pressão parcial devido ao A, 125. Dividido pela pressão total, 725. Quando você fizer essa conta, 125 por 725, isso vai dar exatamente 5 sobre 29, que é a alternativa da letra E. Tudo bem? Esse é o tipo de questão envolvendo mistura de líquidos voláteis que eu vejo como sendo das mais difíceis que pode cair no ITA. Quando ele pergunta para você sobre qual é a fração molar de A ou de B na fase gasosa. E eu ainda acrescentei um grau de dificuldade maior, porque eu coloquei gráfico para você analisar e extrair a informação do gráfico e coloquei duas situações de temperatura. Então ela se tornou uma questão um pouquinho mais difícil, mas se você domina essa fórmula e entende onde ela é aplicada e qual é a situação, dá para desenvolver. Tudo bem? Pessoal, então essas foram as minhas questões do Simulado Nacional Primeira Fase. Espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês na segunda fase. Um abraço!